E aí pessoal, beleza? Bruno do Engrenagens aqui para mais um vídeo, começando hoje uma série nova. Vamos falar sobre reino invertido, né? E eu pretendo falar sobre alguns aspectos do reino de Deus. E começando hoje, eu quero começar falando sobre uma reflexão que está lá em Eclesiastes. Pode ser que para você não tenha tanta relação com o reino de Deus, mas me acompanhe até o final, que eu creio que você vai conseguir entender o que Deus tem para nós hoje, o que Deus quer abrir a nossa cabeça, o nosso coração para uma realidade do reino de Deus que Ele espera de nós. E essa reflexão de Eclesiastes, né, o pregador fala durante o livro sobre muitas coisas que não fazem sentido para ele. E uma delas está lá em Eclesiastes 10:7, que ele diz assim: tenho visto escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem escravos. Então, assim, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, entre essas muitas coisas que ele tem visto que para ele não fazem sentido, uma delas ele tem visto o homem nobre, o homem famoso, o homem grande, vivendo como se fosse um servo, como se fosse um escravo. E ele tem visto aquele homem que é escravo vivendo, caminhando como se fosse alguém nobre, alguém importante. E tá bom, o que isso significa para nós? Que relação que isso aí tem com o reino de Deus? Primeiro, acho que eu preciso trazer isso aí para os nossos dias, né? Como que isso ainda acontece, né? O que a gente vê? Essas pessoas que são famosas, que são admiradas, que são respeitadas, que são invejadas no mundo, mas que são escravas, estão vivendo talvez em depressão, sofrendo todo tipo de coisa, não podem fazer o que querem, sofrem vários tipos de escravidão, mas olhando de fora, olhando de longe, né, vivem como se fossem reis. E a gente tem pessoas que são príncipes e que vivem como servos, que vivem como escravos. Quem são essas pessoas? A primeira pessoa, o próprio Jesus, né? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Filho, que veio para a Terra e se fez humilde, se fez servo de todos. E posso falar daqueles, os seguidores do caminho, os imitadores de Cristo. Esses também se enquadram nessa situação, porque se descobrem, no mesmo dia que se descobrem filhos do Rei, príncipes do Senhor, também se descobrem com uma missão de servos. São príncipes, mas com uma missão de viverem como servos. Esse foi o exemplo que Jesus deu para nós. É isso que Ele espera de nós, tá? Jesus fala muita coisa sobre não buscar o lugar de honra, não ser o maior. E é isso que Deus tem para nós. Às vezes não fica tão claro, né? E para mim, essa realidade, esse aspecto do reino de Deus ficou muito claro no dia que eu recebi a minha unção pastoral. Na verdade, assim, eu fui ungido acho que 3 vezes pastor, se eu não me engano, né? Teve a conferência de uma grande igreja regional, né, da qual eu participava lá daquela denominação, e foi uma bênção, cara, foi bem legal. Depois tem umas histórias legais sobre esse dia. Depois eu fui ungido na minha igreja local, e depois um pastor ancião dessa igreja local, que eu amava muito, faleceu, o Senhor já levou, ele me chamou na casa dele, ele já estava bem doente, e me chamou na casa dele para orar por mim, e teve essa terceira unção, que para mim me marcou de um jeito que as outras não marcaram. Eu lembro que eu cheguei lá, ele pediu para eu tirar o sapato, para ajoelhar, e ele começou a orar por mim, e nessa oração eu lembro que ele me disse o seguinte, né? Enquanto ele orava, ele falou: Bruno,
Deus está te dando nesse momento, não um crachá diferenciado, não uma pedra bonita na sua coroa que você vai ter lá no céu. Ele está te dando uma bandeja especial, né? Uma bandeja para que você consiga servir mais pessoas, para que você consiga levar o alimento de Deus para mais pessoas. E aí, de repente, fez todo sentido para mim, né? Ser um pastor, buscar um cargo, uma posição ministerial elevada, não tem nada a ver com ser maior do que ninguém. Pelo contrário, buscar um cargo, uma posição mais elevada na igreja, ministerialmente, é justamente o oposto. É se diminuir mais do que os outros, para que você possa servi-los, para que você possa pagar um preço a mais, né? Orando, lendo, meditando, para trazer para aqueles que não pagaram esse mesmo preço, mas para você conseguir trazer todos os segredos, tudo aquilo que Deus derramou sobre você, para você compartilhar sobre aqueles que não pagaram, que não se sacrificaram tanto. Isso é servir, é isso que o Senhor tem para nós, tá? Jesus deu o maior exemplo lavando os pés dos discípulos, né? Eu acho que esse é o maior exemplo de servo, de se diminuir, e não foi com um objetivo espiritual, tá? Pode ser que tenha um significado que eu não lembro de ter ouvido nenhuma palavra sobre isso, ou Deus ter me falado alguma coisa sobre esse momento de Jesus lavando os pés dos discípulos, mas eu posso dizer que de forma prática também fomos chamados para servir, tá? Se lavar os pés aí, talvez, pelo menos nesse primeiro momento, o que eu enxergo? Uma ação prática, tá? Não só para servir espiritualmente, mas para servir de todas as formas que eu puder servir, tá? Nós fomos chamados para isso, para nos diminuir, para servir ao Senhor, tá? Para servir ao nosso próximo, tá? Porque ele também é filho do Senhor, tá bom? Então, essa é a reflexão de hoje, tá? Isso aí, assim, eu não falei a palavra reino de Deus, mas esse é um princípio muito importante, tá? Eu diria que é uma das bases do reino de Deus. Para que a gente possa viver, desfrutar, temos que servir, temos que nos diminuir para a gente viver tudo que Deus tem para nós nesse reino. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem ficado aí até o final. Não esquece de compartilhar, curtir. Se tiver alguma coisa para acrescentar, que você queira deixar aí nos comentários, pode ficar à vontade. E é isso, então foi o primeiro Reino Invertido, a gente tem mais alguns por aí. Se você não é inscrito também, se inscreve, ativa o sininho. A gente tem vídeos toda semana, agora 3 vezes por semana. Na quinta-feira, mais ou menos um estudo, alguma reflexão nessa linha de hoje. No domingo, uma palavra, né, para as nossas vidas. E na terça aí, começando agora com a minha esposa, vamos ver como que vai ser. A gente vai talvez falar um pouco de casal, ou ela trazer uma palavra de um jeitinho um pouquinho diferente, mas que é bênção também para nós. Então se inscreve aí para você ir acompanhando esses vídeos novos, tá bom? Valeu, pessoal, até mais!